E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Analise Comigo. Eu sou Thiago Soares e hoje eu quero falar com vocês sobre os tipos, as classes dos fundos imobiliários. Muito bem, uma primeira classe de fundo imobiliário que nós temos no mercado são os fundos de shopping centers. Até aqui no canal eu já falei com vocês um pouco sobre esses fundos. São fundos que compram shopping centers, os prédios mesmo, ou até participação em shopping centers. Como o cotista vai receber dinheiro com isso? Através de toda uma renda gerada por um shopping. Por exemplo, estacionamento, as próprias lojas, participação em vendas. Tudo isso pode se converter em renda para o cotista. Essa foi uma classe de fundos imobiliários que sofreu muito na última crise sanitária. Todo mundo em casa, shoppings fechados, logo a cotação desses fundos imobiliários caiu muito. Nos dias atuais, eles já recuperaram e até mesmo já passaram tudo isso que eles viveram nesse período de crise sanitária. Um segundo tipo de fundo imobiliário são os fundos de logística. Grandes empresas precisam de grandes galpões para armazenar o seu estoque e os fundos imobiliários acabam comprando esses galpões e alugando para essas grandes empresas. Isso valoriza muito conforme a localização do galpão. Esse é um ponto muito importante ao analisarmos essa classe de ativo. Galpões próximos a grandes centros metropolitanos são muito mais valorizados. Então, essa classe realmente teve uma grande valorização durante a crise sanitária. Todo mundo em casa, as empresas vendendo online, acabaram que os galpões logísticos tiveram grande valorização. Uma terceira classe são os escritórios ou as lajes corporativas. Esse tipo de fundo investe em prédios comerciais e alugam salas, andares para algumas empresas. As empresas alugam esses andares e funcionam nesses prédios. Durante a última crise sanitária que nós tivemos, essa foi uma classe que sofreu muito. Por quê? Muitas empresas acabaram optando pelo home office e deixaram esses aluguéis de lado, deixaram essas salas, esses andares nesses prédios comerciais. Hoje já existe um movimento de volta ao trabalho presencial. Essa classe de fundos está voltando, está recuperando aquilo que perdeu durante a pandemia. Uma outra classe são os fundos de renda urbana. Em que investe um fundo de renda urbana? Por exemplo, grandes supermercados, grandes escolas, universidades. Os fundos de renda urbana procuram esses tipos de imóveis. Quem já viu aí o chamado atacarejo? Esse fundo acaba comprando esses prédios e alugando para essas redes de supermercado. O rendimento do cotista acaba vindo desses aluguéis. Também foi uma classe que não sofreu tanto durante a última crise sanitária e hoje em dia também está em patamares bem saudáveis. Uma próxima classe são os fundos de desenvolvimento. Como o próprio nome fala, o que é um fundo de desenvolvimento? É aquele que investe realmente no desenvolvimento imobiliário. Ele pode investir realmente desde a construção do imóvel até o seu uso. O cotista que investe nesse tipo de fundo, ele tem que estar ciente de que ele está sujeito a todo o risco de uma obra, desde o início até o seu final. Logo, os fundos de desenvolvimento são realmente mais arriscados. No entanto, tudo correndo bem, a sua tendência é que o seu retorno seja um pouco maior. Um próximo fundo são os fundos de papel. O que é um fundo de papel? É aquele que investe em certificados de recebíveis imobiliário, o famoso CRI. Nada mais é que uma dívida. Quando o fundo emite um CRI, ele emite para que aquele que recebeu o pague com juros. Esses juros é o rendimento que o cotista acaba recebendo. Na atual situação, com taxa de juros elevadas, existe uma grande crise
nos fundos de recebíveis. Por quê? Com a taxa de juros mais elevada, fica difícil para aquelas pessoas que tomaram essa dívida efetuar esse pagamento. Logo, há uma crise de crédito. E aí, os fundos de CRI, os fundos de papel, acabam sofrendo mais por causa do risco de inadimplência. Simplesmente o devedor pode deixar de pagar e isso compromete o rendimento do cotista. Uma próxima classe são os hedge funds. Bom, existe a classe dos hedge funds. O que é um hedge fund? É aquele fundo que ele pode investir praticamente em qualquer coisa dentro do mercado imobiliário. Ele pode investir em laje, pode investir em galpão logístico, até mesmo em ações, desde que seja ligada ao mercado imobiliário. É um fundo que vem se desenvolvendo cada vez mais, um tipo de fundo que desenvolve-se cada vez mais, amplia o seu mercado, justamente pela sua plasticidade em poder investir em qualquer uma das classes de fundos imobiliários. Existem os fundos híbridos. O que é um fundo híbrido? É aquele que investe em mais de uma classe. Por exemplo, um fundo pode investir em shopping e logístico. Ele pode investir em renda urbana e shopping, laje corporativa e renda urbana. Esses são os fundos híbridos. E existem os FOFs. O que é um FOF? É o fundo de fundos. Nada mais é do que um fundo imobiliário que só pode comprar cotas de outros fundos imobiliários. O fundo de fundos ele é uma excelente opção de diversificação para aquelas pessoas que estão começando agora. Se você está iniciando no mercado de fundo imobiliário, o fundo de fundos é uma excelente opção para você, que já vai te dar uma boa diversificação. Conforme você for estudando e ampliando os seus conhecimentos no mercado de fundos imobiliários, você começa a tomar as suas próprias decisões e não necessariamente precisa optar por um fundo de fundos. Então essas são as principais classes de fundos imobiliários. Nós vamos analisar mais cada uma delas nos próximos vídeos. Então não esquece, já se inscreve no canal, ative o sininho e analise comigo.